esse é o nosso pós-jogo. O técnico Anderson Moreira atendendo Rádio Esperança ao vivo. Anderson, boa noite. Boa noite. Rádio Zé Geraldo, Rádio Esperança FM. Novo Horizontino começou pressionando bastante, criando oportunidades, tinha um maior volume de jogo e, de repente, sofre um gol. Isso, de certa forma, atrapalhou um pouco, mesmo que talvez emocionalmente, para que o Novo Horizontino tivesse depois umas dificuldades para reverter esse placar? Eu acho que depois do gol, no primeiro tempo, eu acho que a gente parou de fazer o que a gente tem de melhor assim. Aí a questão tática, a gente já se perdeu um pouquinho em posicionamento, todo mundo querendo fazer do seu jeito. Acho que a partir do segundo tempo a gente volta bem assim, tentando, e é lógico, uma equipe que veio para poder buscar talvez até um empate, está ganhando o jogo. Eles se concentraram mais atrás ainda e as dificuldades vão aumentando, né? E a ansiedade também dos nossos jogadores de querer acertar, de fazer o gol. Então, assim, a gente lamenta porque praticamente foi a única bola que a equipe do Vila Nova criou, assim. E nós tivemos várias oportunidades claras, bem claras, e a gente precisa ser eficiente para poder, né, ganhar os jogos. Precisamos ter essa qualidade de poder definir bem e fazer os gols. Professor, boa noite. Gabriela da TVT. No segundo tempo, no momento em que a intensidade, o volume de jogo do Novo Horizontino começam a cair um pouquinho, você opta por colocar o Wagninho 7 minutos depois, ele faz o gol 7 minutos em campo. Foi uma mudança propositalmente pensada para eles tentar mesmo finalizar, ajudar ali na frente, fazer o gol? Acho que o calor, né, é uma situação que a gente, né, convive constantemente, mas ela afeta muito, assim, né? Então, em determinado momento, a gente foi fazendo algumas trocas, algumas para que a gente pudesse ganhar mais em vitalidade, mais energizar um pouquinho mais a equipe, jogadores com mais frescos em termos físicos, e algumas coisas em questões táticas mesmo, de tirar alguns jogadores mais defensivos, colocar jogadores mais ofensivos, porque a gente precisava do resultado. A gente jogou até o último instante para poder ganhar o jogo. A gente não empatou e achou que estava bom, não. A gente tentou até o fim, até a última bola do jogo. Nós tentamos buscar a vitória, né? Tem dia que as coisas não acontecem favoravelmente, mas mais importante que a gente andou casa, assim, né? A gente fez um ponto, parece que mas a gente fez 2 vitórias fora de casa. Então, a gente tem que valorizar também esse ponto. Tem equipes que eram muito favoritas, né, nessa rodada, acabaram perdendo. O campeonato é muito disputado, é muito igual. Então, a gente lamenta profundamente, porque fizemos um jogo para poder ganhar os 3 pontos, mas hoje só veio. Oi, Anderson, por falta de volume de jogo não foi, né? O time, eu tenho as estatísticas aqui, foram 17 finalizações, 5 na direção do gol, uma só do Vila Nova, e a que entrou. Só que a percepção é que isso tem acontecido muito jogando aqui. Teve um jogo com 4 ou 5 bolas na trave. Você acha que está faltando um pouquinho de tranquilidade na hora da finalização? E será que o fantasma dos 2 últimos anos de bater na trave, isso pode estar pesando de alguma forma na hora da decisão? Gente, primeiro que a gente não está no G4. A gente entrou na última rodada e a gente não está. Então a gente não está liderando o campeonato. Não tem nada parecido, não é nada igual, entendeu? É sempre coisas diferentes. Então não tem nada de fantasma isso aí. O Novo Horizontino fez 2 anos, uma campanha muito expressiva, que todo mundo tem que reconhecer, que foram campanhas maravilhosas. É muito difícil para uma equipe como o Novo Horizontino disputar uma Série B. Nós temos equipes extremamente tradicionais. Em 2023, Sport não subiu. Olha quantas equipes tradicionalíssimas, com um investimento enorme e tal, e ficaram para trás. Cruzeiro, quantos anos? E assim vão, e são várias equipes. Então a gente não tem, o próprio Curitiba aí, né? Então, assim, a gente não tem que ficar pensando nisso. As campanhas foram muito boas, mas é importante que a gente está na briga. O que acontece é que o jogo é assim mesmo. Às vezes você vai ali insistindo, por exemplo, você faz o volume de jogo que a gente fez, não consegue sair na frente. O adversário vai lá uma vez, faz um gol. Pô, isso mexe a cabeça do jogador. Pô, será que não vai dar certo? Será que nós vamos perder o jogo hoje? E você vai
né, tentando e as coisas não vão acontecendo. Uma bola que é para chutar, a gente passa, a bola que é para passar, a gente chuta, aí tem uma chance clara, não consegue acertar o gol, não consegue finalizar, então isso vai mexendo um pouquinho com o emocional e com a ansiedade, mas nada do que aconteceu no passado, porque o grupo é diferente, as pessoas são diferentes, nós estamos aqui numa luta direta pelo acesso e a gente está muito próximo dessa classificação, então a gente precisa ter tranquilidade, a gente não fala, não conversa sobre isso, a gente está focado em fazer o nosso melhor, em ganhar jogos, como eu falo assim, se a gente não tivesse criando nenhuma situação, eu ficaria muito mais preocupado. O que nós precisamos agora é de um refino, de um ajuste fino, colocar a rádio que está ali chiando um pouquinho, ajustar para ela equalizar certinho e ficar limpa. É apenas isso que nós precisamos. Porque, no geral, nós já encontramos a estação certa, nós já sabemos o que nós queremos, nós temos muita certeza daquilo que é para poder ser feito. Então, o que está faltando é esse ajuste. É o som sair mais limpo e é só com o tempo e a confiança que a gente pode conseguir isso. Anderson, no final do jogo, a gente entrevistou o Vagninho e eu perguntei para ele se era um ponto conquistado ou se foram perdidos 2 pontos. Aí ele falou um ponto conquistado, mas isso nos obriga ao ponto que talvez nós buscássemos em Chapecó, talvez ter uma responsabilidade maior de buscar a vitória, talvez uma troca, né? Não vencer hoje e venceria o próximo jogo. Como é que você encara esse duelo tão decisivo e tão direto na busca pelo acesso e se aumenta a responsabilidade dos 2 pontos que escaparam? Ou os 3 pontos que foram conquistados lá em Belém e agora, se a gente empatasse o jogo lá, e não seria nada de excepcional, até pela dificuldade que nós tivemos no segundo tempo, e conquistamos 3 pontos, e às vezes hoje a gente... são trocas importantes. Que com um aproveitamento aí de 66%, 60% da pontuação, a gente tem uma chance grande de chegar. A gente tem. Então a gente está ali. É claro que a gente queria fazer mais uma vitória, mas assim, a equipe teve consistência. Nós não jogamos contra qualquer equipe, uma equipe que foi montada para o acesso também, que é o Vila Nova, extremamente tradicional, com ótimos jogadores, com investimento também. Então, um jogo difícil, um jogo que a gente sabia que qualquer erro poderia custar muito, mas assim, o volume que nós tivemos hoje em cima dessa equipe nos deixa assim, com muita confiança de que quando esse pequeno ajuste acontecer, nós possamos transformar esse volume em vitórias, e vitórias talvez até mais tranquilas.